Visto isso, essa introdução sobre óleos essenciais e a importância de você ter esses testes e o porquê que eu utilizo o doTERRA, vamos falar de fisioterapia e os óleos essenciais. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem a visão de tratar vários sistemas, né? A gente pode tratar, tem alguns desenhos aqui. Tem fisioterapia respiratória, que é extremamente importante para o sistema pulmonar, para a gente poder respirar bem, para não ter nenhuma complicação respiratória, pneumonia, DPOC, enfisema, qualquer outra coisa. Problemas tegumentares, problemas de pele, a fisioterapia estética é uma das mais rentáveis, é extremamente importante. A fisioterapia do sistema nervoso, né? Quem teve aquele problema sério, teve um derrame, quem tem Parkinson, Alzheimer, é a fisioterapia que faz o dia a dia dessas pessoas ser com mais qualidade. E a que eu mais gosto, já falei para vocês, a fisioterapia musculoesquelética, através dos músculos, articulações, os ossos, a gente consegue se movimentar, a gente tem a liberdade de ir e voltar, mas eles também podem gerar alguns problemas. E a gente trabalha o sistema como um todo, né? E não que isso seja errado, mas para e pensa um pouquinho. Vamos tentar trabalhar não só o sistema, mas aquilo que compõe o sistema mesmo, aquela unidade mais básica dele. Vamos trabalhar a célula. Então, ao utilizar o óleo essencial durante a sua terapia, o óleo essencial ele tem uma capacidade muito grande de penetração na célula e a gente vai ver o porquê. Nesse daqui, nesse princípio básico, a gente vai lá, aquela coisa que eu sempre falo, é melhor dar um passo para trás para dar dois para frente. Então aqui vamos ter qual que seria a estrutura mais importante de uma célula. Hoje eu vejo que a estrutura mais importante é a membrana celular. Então a membrana celular o que que é? É uma membrana plasmática que ela envolve a célula para conter todas as organelas que estão dentro e ela é composta de duas substâncias, lipídios e proteínas. Por isso que falam que é uma camada lipoproteica. Os lipídios são importantes justamente para os óleos essenciais, por quê? Porque os lipídios fazem com que os óleos essenciais se aproximem, os óleos essenciais se aproximem da membrana sem ser repulsos, sem ter uma repulsão, sem ser um afastamento. Por quê? Porque se elas fossem de repulsão, se ela não fosse com essa constituição, aí eu falo para vocês, imagina na cozinha você pegar um copo de água e colocar óleo dentro, né? Vocês vão ver que no começo o óleo cai, mas não se mistura. E aí depois ele sobe e fica naquela superfície, e não se mistura. Então água e óleo não se misturam. Em compensação, se você pegar todo tipo de óleo e misturar com outros óleos, esses óleos se misturam e fica impossível, fica muito difícil de você estabelecer aonde que está os óleos. E aqui vale a mesma coisa. Então, por causa dessa capacidade de ser lipídio e o óleo essencial é um tipo de óleo que vai fazer com que ela fique próxima e se acople mais fácil na membrana, não havendo essa repulsão. E o óleo essencial, ao encostar na membrana, ela pode fazer a estimulação dessas proteínas que servem como um verdadeiro radar, né? Porque elas detectam a presença de substâncias no meio extracelular e fazem com que a estimulação de uma célula, a estimulação da célula, e a célula vai reagir produzindo alguma coisa. E é nessa situação que eu quero fazer o nosso parênteses, o nosso objetivo da nossa aula, que é realmente a parte mais importante, é estimular a célula, seja ela de qualquer sistema, e a gente pode utilizar isso para todos os sistemas, tá? Ao estimular a célula, existem alguns receptores que são novos em termos de tempo, que a gente vai falar que esses receptores são chamados de receptores canabinoides, ou sistema canabinoide, ok? Ele foi descoberto em 1988, e, por um acaso, era ativado por uma substância chamada THC, que eu já falo o que que é. E esse receptor foi chamado de receptor canabinoide número 1. Então, é o CB1. E esse CB1, ele está principalmente localizado em células do sistema nervoso central. Por causa disso, esse THC é uma substância que é produzida por uma planta chamada maconha.
Essa maconha, vocês sabem que quem fuma maconha tem alguns efeitos que são chamados de efeitos psicotrópicos, justamente por isso, porque ao inalar, ao ingerir essa maconha, ela tem uma substância que vai estimular essa proteína, esse receptor canabinoide, CB1, que está no sistema nervoso e vai gerar esses efeitos psicotrópicos na pessoa, que você já conhece, já deve ter visto alguém que fuma maconha, que ele fica bem lesadão. Bom, passado algum tempo e pesquisas depois, em 1993 foi identificado um segundo receptor. E esse segundo receptor foi localizado principalmente em células do sistema imunológico, algumas no sistema periférico, em tecidos do sistema periférico, ok? E isso ajudou muito a eles entenderem por que algumas substâncias, principalmente essa que a gente vai falar agora, reduzem muito a inflamação de alguns tecidos e ajudam a aliviar a dor. Então a gente vai fazer uma definição aqui. Sistema canabinoide os canabinoides qualquer composto químico que afeta um receptor canabinoide. Então, ou ele é CB1 ou ele é CB2. E o corpo em si, ele já produz naturalmente algumas substâncias canabinoides, que por definição vão estimular um desses dois receptores. Mas a gente pode fazer o uso de receptores, aliás, a gente pode fazer o uso de substâncias externas também. E essas substâncias externas, as 3 mais conhecidas hoje em dia, são essas que eu vou falar para vocês. CBD ou canabidiol. Esse talvez seja, acho que, um dos mais famosos, mais comentados, principalmente no exterior, principalmente em alguns países que é liberado o uso da maconha. Tá? É um componente natural das plantas, tá? Do cânhamo ou da maconha, e os seus benefícios incluem alívio da dor, redução da ansiedade, alguns tratamentos de convulsões e questões neurológicas. Então, assim, ele tem realmente um poder terapêutico bem interessante. O outro próximo, que seria o THC, que foi por causa dele que a gente começou a descobrir esse sistema, esses receptores. Também é um composto natural, tá? Da planta cannabis. Faz as pessoas se sentirem alta quando fumam maconha e usam produtos que tenham THC. Ou seja, esse é aquele que estimula o CB1, que está intimamente relacionado, principalmente localizado em células do tecido nervoso, tá? Então, além disso, ele regula o nosso humor, ele tem capacidade de melhorar o nosso sono, memória e aquilo que normalmente um pessoal que fuma maconha conhece como larica, ele aumenta o apetite, ok? E o último, que esse sim a gente precisa começar a aprender a utilizar e olhar com mais carinho, é o beta-cariofileno, é o BCP, é o canabinoide do nosso óleo essencial, que é da Terra Brasilis, que é do Brasil. É o óleo da copaíba. Queira ou não, para quem já morou ou quem já visitou, quem já foi para o Norte e Nordeste, o pessoal de lá sabe da importância, sabe do poder, sabe como é extremamente terapêutico tanto a resina quanto o óleo essencial da copaíba. Por quê? Porque ela, principalmente o da do Terra, né? Ela tem uma concentração muito alta desse beta-cariofileno. E esse beta-cariofileno é um dos canabinoides que trabalham o sistema CB2. Lembra lá? O CB2 está relacionado ao sistema imunológico e alguns outros tecidos. E principalmente ajudam na inflamação e na dor. Fala para mim, principalmente você que é fisioterapeuta, trabalha com pacientes que têm dor, né? Tem muito dor, tem muita dificuldade, tem muitas inflamações. Dá para complementar, correto? Então aqui, ó, hoje a gente tem vários artigos científicos comprovando, são mais de 1000 artigos científicos comprovando a eficácia de como é benéfico a inclusão dos óleos essenciais, principalmente do BCP, do beta-cariofileno, que é o composto principal do óleo essencial de copaíba. Então esse sistema se encontra intimamente relacionado a várias situações e a gente tem essa imagem que eu acho que é muito bonita, que é o sistema imunológico, melhora o balanço energético, regula o apetite, diminui a dor,
organiza o sistema endócrino, faz a homeostase, trabalha com a fertilidade e, se cheirado, se você colocar o óleo essencial dentro de um difusor num ambiente, ele ajuda muito na ansiedade e no estresse da pessoa. Ele tem o que a gente chama dentro da aromaterapia de enraizar e deixar a pessoa mais com o pé firme no chão. Então, no nosso último slide dessa aula, eu acho muito legal, se vocês olharem no meio do slide, aquele número 1064, é exatamente o número de artigos científicos que existem hoje nessa área, relacionados ao beta-cariofileno, e tudo o que vocês precisam fazer. A gente enrolou vocês até agora, justamente para poder falar o quê? Utilizem os óleos essenciais da doTERRA, principalmente o de copaíba, que ele tem um poder terapêutico que vai agregar valor ao seu tratamento, dando mais resultado para o teu paciente, e você ainda pode oferecer para o teu paciente e levar ele para casa para que ele continue tendo todos os benefícios, continue fazendo aromaterapia em casa, tá? A gente acredita que os produtos que contêm o BCP são mais eficazes para indivíduos saudáveis que procuram um produto que possam usar para o autocuidado. E é exatamente esse o tipo de cliente que a gente tem. É o paciente, o cliente que chega para você, que tem um problema, quer resolver o problema e nunca mais quer ter o problema. O que você faz? Faça a sua terapia, faça a sua fisioterapia, faça exercício, alongamento, usa ultrassom, faz terapia manual, todo o seu arsenal terapêutico associado a isso, associado com o uso da copaíba durante ele e indique para que ele possa ter na casa dele, ok? É muito simples. Aqui a gente vai encontrar todas as referências com relação a esse artigo, todas as referências que eu utilizei para poder fazer essa aula para vocês. Eu agradeço muito, se vocês precisarem fazer um contato, agradeço muito a paciência de vocês por terem escutado essa aula. E se precisar, estamos à disposição, tanto para esclarecer como utilizar os óleos essenciais, como fazer isso de uma forma bem prática, e como você pode adquirir os óleos essenciais na sua casa e poder oferecer isso para os teus clientes. Agradeço muito e espero ver vocês na próxima aula. Por favor, deixem os comentários, isso é extremamente importante. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha com seus amigos.